Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por nos dar a oportunidade de termos mais um dia de vida e de podermos estar, neste momento, reunidos virtualmente com centenas de pessoas espalhadas por várias partes do mundo para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo se faça presente na mente de cada um de nós, nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra, a aceitarmos as verdades contidas na Tua Palavra e vivê-las na prática em nossa vida. Ó Pai, tenhas misericórdia de todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, colocando nos seus pedidos as necessidades, os problemas que enfrentam. Tu conheces cada um, Pai, sabes exatamente o que é melhor para nós. Faça, portanto, a Tua vontade e não a nossa, mas que acima de tudo, Pai, nós possamos perseverar na fé, que nós não desanimemos, mas que continuemos nesta caminhada, porque muito em breve nós estaremos contemplando o retorno do nosso Senhor Jesus para nos buscar e nos levar para viver para sempre contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos agradecidos. Amém. É motivo de muita alegria nós retornarmos, podermos estar junto com vocês estudando a Bíblia. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão participando conosco, escrevendo, dizendo que estão orando por nós. E agradecemos também a todos vocês que pedem orações e que citam problemas que enfrentam. E nós estamos sempre aqui nas nossas orações particulares, orando por cada um de vocês. E temos também no nosso canal os nossos momentos de reflexão e oração na parte da tarde. E sempre que possível, acompanhe também. Nós precisamos estar sempre em constante oração. Vivemos num mundo mau, num mundo que caminha cada vez para uma situação mais difícil. E se nós não estivermos em comunhão com Deus, orando sem cessar, nós não iremos suportar. Que possamos então buscar sempre a presença de Deus em nossa vida. Nós estamos no nosso primeiro estudo desta nova série, falando sobre as cartas de Paulo a Filipenses e aos Colossenses. E essa semana estamos fazendo uma introdução, conhecendo um pouco do sofrimento do apóstolo Paulo, depois que ele aceitou o Senhor Jesus. E conforme nós estamos falando para vocês essa semana, perseguidos, mas não abandonados. Paulo, ele tinha certeza que estava sendo perseguido, estava sendo humilhado pelas autoridades e sendo preso, mas ele sabia que Deus estava com ele através da pessoa de Jesus Cristo. Ele não tinha dúvida de que ele não estava sozinho, Deus estava com ele. E assim nós também precisamos, irmãos, ter essa certeza em nossa vida, de que mesmo em meio aos sofrimentos, nós não estamos esquecidos e nem abandonados. Jesus, ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é uma realidade, nós precisamos crer na palavra de Jesus. Nós não podemos duvidar. E muitas pessoas então dizem: mas eu sofro demais, todas as coisas ruins acontecem comigo, com a minha família. Mas cada um tem a sua cruz, tem o seu problema, tem a sua luta. O problema de um não é o problema do outro, cada um tem uma situação. Todos sofrem neste mundo, uns mais, outros menos. Agora, aqueles que se põem na presença de Deus, aqueles que confiam na promessa de Jesus de que não estão sozinhos, Jesus, ele dá forças e dá a vitória. Como nós estudamos aqui ontem, Paulo, ele dizendo o quanto ele sofreu, o quanto ele passou dificuldades, prisões, fome, naufrágios, tudo isso por amor a Jesus Cristo. Mas ele não estava sozinho, Jesus estava com ele. E quando nós ontem aqui comentamos, quando Paulo ele estava pretendendo realizar o seu ministério na região da Ásia, ele foi impedido pelo Espírito Santo para continuar ali na Ásia. E então, à noite, Paulo tinha uma visão de um homem que aparecia para Paulo e o chamava para ir à Macedônia e ajudá-los. Veja como o Espírito Santo trabalha, irmãos. Às vezes nós queremos fazer o trabalho para o Senhor em uma determinada região, mas Deus sabe se aquilo será bom para nós ou para as pessoas que lá estão. E o Espírito Santo, então, ele começa a nos impressionar, começa a nos dirigir, ele fala à nossa mente, ao nosso coração, se nós deveremos ir para aquele lugar que nós estamos querendo ir, ou se
Deus quer nos levar para uma outra parte. E nós precisamos, então, assim como o apóstolo Paulo, estar suscetíveis à voz do Espírito Santo, ouvir e obedecer. E quando, então, Paulo estava nessa sua segunda viagem missionária, depois que o jovem Timóteo havia se juntado a Paulo e Silas, então Paulo e os seus companheiros, impedidos pelo Espírito Santo de continuar ali viajando pela Ásia Menor, Paulo ele viu então na visão este homem que dizia para Paulo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo não hesitou. Eles então, Paulo e seus companheiros, se dirigiram até o porto mais próximo e embarcaram, cruzando o mar Egeu até Neápolis. Agora, em vez de Paulo e a sua equipe evangelizarem em Neápolis, eles seguiram para Filipos. Nós comentamos ontem aqui daquele carcereiro de Filipos. Eles foram para lá, por quê? Porque Filipos era uma cidade estratégica. E Paulo, devido ao seu conhecimento, à sua formação cultural, devido aos estudos que ele tinha, ele era um estrategista. Orientado pelo Espírito Santo, ele viu que era importante eles irem para a cidade de Filipos, porque era a principal cidade do distrito lá de Macedônia. Diz-nos aqui em Atos capítulo 16, nos versos 11 e 12, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Ali permanecemos vários dias. Então vejam, além de Paulo ouvir o Espírito Santo dizendo que não eram para continuar na Ásia, mas que, através da visão, um homem chamava para ele ir à Macedônia, assim ele fez. E chegando lá, ele, orientado pelo Espírito Santo, escolheu a cidade de Filipos, que era a cidade mais importante ali da Macedônia e era também uma cidade prestigiada no Império Romano. Inclusive, as pessoas que nasciam ali nessa cidade de Filipos, elas já recebiam a cidadania italiana, de tão importante que era a cidade de Filipos. E ali, então, Paulo realizou o ministério de evangelizar os filipenses. Sabemos muito bem que Paulo, quando ele chegava em uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga. Por quê? Paulo era judeu e então, ali na sinagoga, ele iria falar para os judeus e também para os gregos que porventura estivessem na sinagoga. E ele ali evangelizava. E Paulo, por ele ser uma pessoa de origem judaica e por ele pertencer à família de Benjamim, ele sabia muito bem como se dirigir aos judeus, falando a respeito da crença que eles tinham no mesmo Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. E Paulo, então, depois de apresentar os seus conhecimentos através da palavra de Deus, ele começava, então, a falar a respeito de Jesus. Por quê? Porque Paulo agora era cristão. Mas lá em Filipos não havia, pelo que dá a entender, não havia ali sinagoga. Então, o que Paulo fazia? Ali em Filipos, Paulo ele se dirigiu para a beira de um rio, para ali então falar com as pessoas a respeito do Evangelho. E nós lemos aqui então, em Atos capítulo 16, nos versos 13 a 15, diz assim: no sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Está em Atos 16, nos versos 13 até o verso 15. Vejam, Paulo, ele não foi num domingo para a beira do rio para fazer um culto de adoração a Deus, ele foi no sábado. Por quê? Porque Paulo, ele era judeu, e como nós sabemos, os judeus, a maioria até hoje guarda o sábado, obedece os mandamentos da lei de Deus, mas Paulo continuou observando o sábado depois de aceitar a Jesus. Por quê? Porque o sábado não foi mudado como dia de guarda, continua sendo o dia de adoração a Deus, o dia reservado para adoração exclusiva a Deus. E então, Paulo procurou um lugar à beira de um rio e, chegando lá, encontrou mulheres que estavam ali e ele começou a falar a essas mulheres, e entre essas mulheres estava Lídia, como diz aqui, uma vendedora de púrpura, quer dizer, um tecido caro, caríssimo. Ela era de Tiatira e pelo Espírito Santo ela foi tocada no coração, ela aceitou a mensagem, foi batizada e ela convidou então para que Paulo e a sua equipe fossem para a casa dela e permanecessem lá. E possivelmente Lídia, ela sustentou financeiramente Paulo e os seus companheiros de missão durante esse período que lá estiveram. E então nós vemos que depois que Paulo e Silas foi preso lá em Filipos, essa família do carcereiro que também foi convertida, isso tudo foi trazendo pessoas para o conhecimento da verdade e para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente Lídia se converteu, como eu disse, não é? Mas também a família do carcereiro e muitas outras pessoas depois foram se entregando a Jesus através do trabalho de Paulo, da sua equipe e da obra do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque o Espírito Santo sabia que essa cidade seria um ponto estratégico para a expansão do Evangelho na Europa, apesar das perseguições que iriam vir. E por mais cruel que seja a perseguição em algumas circunstâncias, a perseguição pode abrir oportunidades para que o Evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca iriam ouvir. Então, se nós estamos sendo perseguidos por causa da nossa fé, não vamos reclamar, não vamos nos queixar com Deus, vamos glorificar a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sabe aonde é que Ele vai nos usar e como nos usar. E se nós estamos passando por um momento de perseguição por causa da nossa fé, é porque Deus tem um plano para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade através da nossa vida, do nosso testemunho. Assim como Paulo, então, foi usado por Deus lá em Filipos para a conversão de famílias, de pessoas, também Deus ele pode usar a mim, a você, aonde Ele quiser, para que pessoas também cheguem ao conhecimento da verdade e aceitem a Jesus em suas vidas. Agradecemos uma vez mais a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana, lembrando que amanhã será o último dia deste ano de 2025. Procuremos estar em comunhão com Deus, não somente amanhã, mas a cada dia, a cada momento. Façamos um propósito com Deus para este novo ano que já está diante de nós. E se nós nos colocarmos nas mãos de Deus e deixar Deus fazer a vontade dele em nossa vida, com certeza este ano será um ano de bênção para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.